Olá a todos, gostaria de trazer mais uma lição objetiva da Palavra de Deus para você, uma lição para a sua vida. Queremos falar no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, onde nos diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então temos aqui 3 cordinhas, uma cordinha pequena, uma cordinha média e uma cordinha um pouco maior. Então essas cordinhas elas vão representar o pecado. Há pessoas que cometem certos pecados que se chamam de pecadinho, pecado que talvez aos olhos dela não afeta a sua comunhão, não afeta a sua vida espiritual. Temos aqui um pecado um pouco maior, talvez algum pecado um pouco mais grave, mas depende da opinião de cada um, segundo o seu pensamento. E aqui um pecado maior, para representar os pecados graves que todos fazem a distinção. Mas, aos olhos de Deus, pecado é pecado e pecado nos separam de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, em Romanos 3:23. Também capítulo 6, versículo de número também de 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vou pegar aqui o pecadinho, vou pegar aqui o pecado e o pecadão, e nós vamos ver que aos olhos de Deus todo pecado ele é abominável, todo pecado ele separa o homem de Deus, e Deus ele é santo, ele é justo e ele exige de nós santidade. Então agora olhe aqui aos olhos de Deus, então pode ver que esses 3 pecados estão praticamente no mesmo tamanho, né? Aqui, ó, um pecado, outro pecado, pode ver. Então as 3 cordinhas do mesmo tamanho, representando que aos olhos de Deus o pecado é pecado. Mas o homem ele costuma enrolar, costuma esconder o pecado e acaba achando que existe o tal pecadinho, que existe o pecado e que existe o pecadão. Então aqui está aos olhos do homem a distinção do pecado. Mas a Bíblia também nos diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, não importa o tamanho do seu pecado. Porque diz também que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe a sua vida e que Jesus Cristo possa estar no seu coração.